Sejam bem-vindos a mais um Audit Talks. Me chamo João Jorge, sou Head de Comunicação da Audit Brasil e estamos aqui para falar onde o urbanismo e o paisagismo se encontram, né, nesses bairros planejados. Sim. Estamos aqui com Thaísa, acertei, isso aí, Viviane e Gisele. E vamos bater esse papo, né? Podem se apresentar, falar sobre a empresa. Legal. Não, acho que o tema é super pertinente e é interessante porque a Thaísa até tem uma expertise muito forte na questão do paisagismo, eu bastante atuante na questão do urbanismo e a Gisele na arquitetura. Né? Então, a gente já vê uma complementariedade aqui de atuações, né? E uma coisa que eu acredito bastante quando a gente começa um projeto na escala urbana é, idealmente, desde o início, a gente ter esse trabalho conjunto, né? Porque é muito comum no nosso mercado a gente ver o paisagismo entrando no final, né? Muitas vezes o projeto ele acontece e depois se busca o paisagista. E quando a gente começa um projeto com essa parceria, né? Com todos os, porque o urbanismo ele é multidisciplinar, ele envolve muitas expertises, né? E quando isso acontece desde o início do processo, ele nasce de uma forma muito redonda, né? Porque a escala urbana ela promove espaços, né, onde o paisagismo vai atuar. A gente até está tendo uma experiência recente, né, de um projeto de um loteamento que foi apresentado para um cliente e aí surgiu a ideia de já trazer, né, a Thaísa já sabendo que o escritório ia fazer o paisagismo para participar dessa conversa com a equipe de engenharia junto, porque tinha uma conversa muito intrínseca, né, de todas as áreas, assim. Então, tendo essa cultura, né, de trazer desde o início do processo todos os players que vão participar, a gente ganha tempo, economia, o projeto ele nasce muito mais redondo, né, e cada vez mais a gente vê também como a arquitetura, né, a volumetria, ela tem uma interferência muito forte também na escala urbana. Então, faz muito sentido esse trabalho. Eu acho que o que tu tá falando é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente tem estabelecido algumas caixinhas de atuação de cada disciplina, mas eu acho que, na verdade, elas podem trabalhar juntas para atingir um escopo desejado, seja tanto de narrativa e de espaços, no sentido de criar narrativas, reforçar narrativas, fazer manutenção de narrativas, qualificá-las também. Então, às vezes, o fato da gente poder trabalhar juntas nessas disciplinas fazem com que a gente consiga estabelecer estratégias em diferentes escalas dentro de um mesmo objetivo comum. Então, a gente está aqui no Complan, né? E aí a gente teve uma palestra ontem com a galera do GEL ali, na Dinamarca e tal. Ele estava falando que, às vezes, não é sobre urbanismo ou paisagismo até. E eu acho que é isso onde eles se encontram. É sobre você ter uma análise de espaço e entender onde cada disciplina pode agir para chegar naquele objetivo comum, assim, sabe? Eu posso usar esse projeto que tu estava falando enquanto exemplo, porque Vivi maravilhosa, deixando espaços na rua para jardim de borda de quadra, para fazer transição com o parque, porque eu sei que tu pensou nisso. Só que daí a gente vem em uma outra escala, trazendo para o olhar humano algo que foi deixado uma possibilidade, uma oportunidade de atuação. Entendeu? Sim. Então, eu acho que nesse alinhamento de intenção entre as disciplinas, tu consegue, de fato, ser mais precisa onde tu quer chegar, sabe? E às vezes a gente pode estar falando de empreendimentos privados ou não, no caso é um loteamento, mas a gente está falando de uma praça pública. Você me lembrou um outro ponto em relação a isso também, desculpa. Não, imagina. O paisagismo, ele tem a vantagem dele ajudar muito a caracterizar a identidade de um lugar. Né? Então, vou dar um outro exemplo de um outro loteamento que já estava pronto e o cliente chamou para fazer uma intervenção ali, para, digamos, trazer melhoria, qualificar esse espaço. Então, a ideia foi rasgar as quadras, quebrar essas quadras com ruas de pedestre para facilitar o percurso de pedestres de uma área de um parque para uma área comercial. Esses rasgos na quadra, que são essas ruas de pedestre, a ideia foi criar ruas temáticas. E o paisagismo ele é fundamental. O que é ali? Qual é a cara disso, então? Para trazer essa temática, né? Então, essa rua vai ter uma arborização mais frondosa, aqui vai ser mais colorido, aqui vai ter
o mobiliário e o passeio desse jeito, porque o paisagismo não é só a vegetação, né? Toda essa ambiência, que inclui os materiais, que inclui o mobiliário urbano, a iluminação, como que isso vai acontecer. Então, o projeto urbano, quando eles nascem juntos, né, você já vai proporcionando, criando espaços, dando essa abertura para que ele de fato aconteça, né? Eu acho que o urbanismo e o paisagismo, eles se unem na questão da qualificação da vivência do usuário, mas porque a gente consegue, juntos, chegar no pilar da experiência. E com a arquitetura também, né? Sim, é o pilar da experiência, entendeu? A sensação, as emoções. Tu entende assim, eu abri isso aqui, mas aí a identidade eu vou trazer dessa forma e eu vou fazer de tal jeito. A gente tá unindo disciplinas para esse escopo, mas é sobre trazer qual experiência, sabe? Qual a característica dessa experiência? É esse nível de precisão que a gente consegue trazer. E mexe muito com as se emoções, há esse né? alinhamento, assim, sabe? Sim. Se tu faz uma arquitetura que ela é aberta para um parque, ela conecta e pode ser inclusive transições de espaço público-privado, não só visuais como fisicamente. A questão estética, tanto de acabamentos quanto de materialidades, a gente pode estar falando aqui desde memória afetiva até narrativa estética de empreendimentos, paletas enormes, cores, assim, tudo assim. Então eu acho que essa questão da disciplina, ela é muito importante porque às vezes a gente tende a fazer um funil, sabe? Igual tu falou, parece uma linha em que cada um vai entrando depois. Como se tivesse uma cronologia, porque daí né? tu tem a ideia, não, agora eu vou chamar a Gi, que agora ela vai fazer isso aqui. Só que eu acho que às vezes, até sobre como essa arquitetura ela vai ocupar o espaço. Como que eu posso trazer a importância desses vazios? Ai, desculpa que você me lembrou um outro ponto. Quando é um projeto que vai ter a presença arquitetônica mais forte, e ela acontece também desde o início, o próprio lote do loteamento, né, do projeto urbanístico, ele já é moldado da forma mais adequada para aquela arquitetura, né? Porque é muito complicado também, digamos, ter um projeto urbanístico, Gi, agora vai ter um hotel aqui nesse lote. Peraí, mas esse lote não está muito adequado para fazer esse hotel, né? Então, essa conversa, né, acontecendo de novo, né? Desde o começo. Desde né? o começo. Eu acho que quando a gente está falando do urbanismo e do paisagismo, a gente está numa escala da morfologia do terreno. Claro que a gente vai ter, às vezes, corte, aterro, mas normalmente a gente quer evitar isso até por uma questão de custo e aproveitar tanto a vocação do terreno e talvez mediar ali as dificuldades daquele terreno. Mas quando a gente fala da edificação, aí a gente está falando de espaço aéreo, seja ele unifamiliar, seja ele vertical, a gente vai estar interferindo na paisagem aérea e que é mais percebida a longa distância, né? E o que eu vejo nos bairros planejados é que a intenção do incorporador é realmente deixar uma imagem harmônica, que aquilo tudo converse, que aquilo tudo tenha sido elaborado esteticamente, para que quem usar esse espaço tenha a melhor experiência. Só que as cidades também são feitas ao longo do tempo, né? A gente tem aí a experiência de Brasília, 50 anos em 5, que não foi muito bom. Então, a cidade, seja o bairro planejado, talvez o bairro menor, ele vai ter um tempo de maturação também menor, mas os bairros maiores, eles levarão um tempo onde todo mundo que for morar naquele bairro vai fazer parte da construção dessa paisagem. Mas o incorporador, ele precisa pensar nas quadras, às vezes em alguns lotes estratégicos, onde ele vai dar o tom do que ele quer ali naquele contexto, né? Então, onde vamos verticalizar, onde estarão os pontos que são mais âncora, seja hotel, seja museu, seja supermercado. Isso acaba tendenciando o comportamento e as construções futuras. Sim. E esse ponto também entra em outros aspectos que, quando a gente fala na escala urbana, existem alguns critérios que ajudam a ter uma leitura mais clara daquele ambiente. Então, por exemplo, é interessante quando a gente tem um landmark, né, um ponto visual que ajuda a identificar um senso de localização mesmo, que isso também traz conforto. Né? A gente vai se encontrar ali na Praça do Relógio, em frente àquele pórtico, enfim. Então, isso tudo inclui arquitetura, paisagismo, urbanismo, né? E aí, de novo, né, entra justamente... Eles se encontram, na verdade, no início, né? Esse início eu ouvi durante
todo o evento. Cada um que chegou aqui trouxe o seu início. Pessoal, por favor, prestem Jurídico, atenção. vendas, inteligência. Então, assim, esse início ele é muito importante. Mas depois que o projeto sai do início, começa a obra, chega ao resultado, como é a curva de aprendizado? Existe espaço para a curva de aprendizado? Claro. Total, sempre tem. Eu brinco que cada projeto é um MBA. Assim. É claro que quando ele nasce torto, A carga horária é meio isso quando mesmo. Quando ele nasce certo nesse início, parece uma orquestra. Sabe, quando cada instrumento entra no seu a hora certa, mesmo que o músico ele faça um improviso, a cadência é harmônica. Então, quando a coisa nasce certa, tem muito mais espaço para o inédito e para o que não foi planejado. Mas quando a coisa nasce torta, é mais difícil, porque você vai ter que corrigir ao longo e às vezes tem coisas que não tem jeito de corrigir. Você vai conviver com aquele dano, né? Isso é um ponto que é muito desconfortável. Eu concordo plenamente. Porque corrigir uma situação que não está... Primeiro que já parte de uma situação que não é a ideal, né? Então, como que a gente resolve? E tem que resolver imprevistos, né? Essas imprevisibilidades, essas situações que não são as ideais, acaba entrando numa outra tonada, assim, né? O empreendimento. Então, quando você pergunta da curva de aprendizado, isso vai criando uma cultura, né? Primeiro de um olhar muito respeitoso para todas essas áreas, Sim, com certeza. né? E da importância de todas elas. Então, e isso não é, além do paisagismo, do urbanismo e da arquitetura, isso entra em outras disciplinas também, a infraestrutura urbana, a parte de engenharia. Sustentabilidade. Né? Que a sustentabilidade, a questão, às vezes, da segurança. Né? Então, muitas vezes, a segurança ela acaba tendo que ser mais ostensiva porque o desenho urbano não colaborou para que ela acontecesse de uma forma mais suave. Né? Como a gente pode fazer as pessoas se sentirem seguras aqui? Aí, às vezes, isso, né? Então acaba... E aí tudo isso gera uma deseconomia. Né? E, no fim das contas, tudo tem a ver com também viabilidade. Não adianta também ser tudo muito bonito e não ficar de pé. Eu acho que quando você fala desse início, é porque é no início que a gente entende os porquês das decisões. Boa. E o empreendimento, ele se faz nos porquês. Porque se você entende os porquês, o que a gente vai fazer, é quase assim, uma consequência natural. E é por isso que tá todo mundo na mesa nesse começo é bom, porque eu vou entender o porquê do paisagismo, o porquê desse urbanismo. E as intenções, eu acho, também, sabe? Essa arquitetura. Bom, eu gostei de um ponto na fala da Gisele, porque ela trouxe assim, é bom todos estarem à mesa. Aqui, até agora, cada um puxou um pouquinho mais para o seu lado. Mas essa reunião, vamos lá, a gente tem várias áreas pensando no mesmo produto. Área comercial, paisagismo, urbanismo, arquitetura, todas, infinitas. Quem faz essa gestão holística de pensamento? Boa pergunta. Assim, varia. Tá? Tem desenvolvedores que já têm isso em mente. E aí parte deles... esse processo de botar todo mundo na mesa. Por exemplo, tem projetos que partiu de mim, por exemplo, como urbanista. Mas, assim, eu acho que parte de quem acredita. Sim. Né? De quem sabe da importância disso. E quem tem essa visão matricial, assim, que às vezes tem facilidade para falar assim, não, aqui você vai ceder, esse aqui vai pulsar, esse aqui vai menos, esse aqui vai mais. Ou entender onde há faltas também, né? Entender onde existem essas faltas também. Então, não precisa vir necessariamente de um player, assim. Mas quando se entende que essa necessidade existe, ela acaba surgindo. E eu acho que arquiteto tem uma... Ai, não estou puxando a sardinha, mas não é só para mim, para todos nós. Vai, Gi. Boa, mas Gi. eu acho que o arquiteto ele tem uma visão matricial e multidisciplinar. Embora o mercado fale que arquiteto é vaidoso, eu acho que em alguns casos é mesmo, ele também é capaz de assim, não, aqui é o paisagismo que vai sobressair, aqui a arquitetura é fundo, aqui é a morfologia do terreno que vai dizer. A gente acabou de ver uma apresentação agora, né, onde ele faz um morro e na hora que chega lá no morro, ele não quer que a pessoa fique acima do morro, ele afunda.
Então, olha que delicadeza de solução. Né? Vamos olhar o céu aqui Vamos em cima. olhar o céu. Né? Eu estou chegando no topo e não quero ser visto lá de baixo. Daqui você vai ver a natureza. Mas tem um ponto que, de fato, assim, a formação da arquitetura, ela abrange um leque muito grande, porque a arquitetura ela inclui o paisagismo, o urbanismo, a engenharia, enfim. Então, existe talvez na própria formação essa tendência de ter um olhar holístico, multidisciplinar. E uma coisa que eu costumo repetir é que assim, ninguém faz um projeto sozinho. Um projeto nessa escala, ele é feito a 10 mãos. Não tem um dono de projeto, porque cada um na sua especialidade, seja no meio ambiente, né, na questão da engenharia, na questão arquitetônica, tudo isso é necessário para que, de fato, esse projeto aconteça. E ele é um sistema orgânico também. E uma sobreposição de camadas dessas disciplinas, elas se sobrepõem também, sabe? Então, acho que o que a gente está falando é coisa... Eu acho que isso é tão crucial, porque às vezes a gente acha que é sobre criar um produto dentro do que a gente faz, assim, sabe? E eu acho que é sobre ver o escopo como um todo e entender como ali é possível contribuir para conseguir a melhor solução possível do que você está querendo, sabe? Às vezes não é realmente sobre fazer algo extremamente ornamental, extremamente monumental, e sim dar passagem, sabe? Mas criar essa passagem sabendo essas intenções, aí é criar essa ideia da identidade da experiência que a gente tá falando também, no final das contas. Então, tá meio alinhado a isso, assim, sabe? E essa questão que você colocou, assim, quem é esse gestor, né? Eu acho que, voltando na orquestra, que eu acho que é um bom exemplo... É mesmo. É quem segura a batuta ali, né? É o maestro. E ele, às vezes, nem precisa ser arquiteto. Se ele tiver essa sensibilidade de ver as contribuições de cada área. E o que ele precisa? Ser muito diplomático, né? Porque normalmente são muitas pessoas contribuindo num empreendimento desse. E aí você vai entendendo assim, como que a TAI recebe uma crítica. E ele vai entendendo, não, a TAI vai receber melhor se a Vivi falar com ela. Se a Vivi falar com ela. Podem me criticar, tá tudo bem, gente. Eu falo. Então, assim, podem me criticar, tá tudo então, bem. esse maestro, essa pessoa, ele tem essa sensibilidade, assim. Esse argumento é melhor pela boca de quem? Entendeu? Eu concordo. Mas é que no fim é uma gestão de processo, de pessoas, e entender o quanto fazer sempre que as pessoas fiquem engajadas nos mesmos conceitos até o final, assim, mas sabe? Mas aí volta naquele ponto que a Gi comentou, de que quando todo mundo que está envolvido no processo tá alinhado, entende o porquê daquilo ali, é muito mais fácil. E o foco é neste propósito, né? Estamos todos com este olhar para este objetivo. Sim. A gente deixa de ser digamos, não existe um protagonista, não é isso. É uma equipe. É uma equipe que tem aquele objetivo. Então, existe uma bússola ali, né, que vai ser seguida. E quando a coisa encrava, né, assim, várias situações e o negócio embola, embaraça, você não sabe por onde vai, é voltar no porquê. E tomar um vinho. Abrir uma garrafa de vinho. Ou então deitar, né? Calma, muita calma. Um refresh é bom, assim, pra limpar os olhos, limpar os conceitos e os preconceitos. Sim. Voltar lá nesse porquê e recomeçar. Isso é legal ficar olhando, inclusive, durante, assim, porque às vezes a gente chega numa etapa de orçamentação, de pipopopó, se a gente olha e fica... Mas será que tá ainda atendendo aquelas coisas que a gente estava fazendo, sabe? Isso é muito importante. Cara, a gente vê muitos projetos e muitos exemplos de empreendimentos que às vezes a gente começa com um conceito de, sei lá, desde idade para as pessoas até algo muito mais específico e local. Mas quando a gente vai ver na prática, isso vai se desmantelando, assim, sabe? Então é muito entender, tipo, por quê? E como a gente pode ver, não é sobre às vezes ter orçamento, eu acho que é sobre solução. Se essas soluções que a gente está chegando atendem a esse cone de intenções. Não deixar de estar sempre olhando para esse norte, né? Que são os valores principais tipo, do projeto. Eu quero isso, mas eu posso ter várias raízes de formas de chegar nesse mesmo resultado, sabe? Sim, você tocou num ponto também que é super importante, por exemplo, né? A gente hoje fala muito de ESG, sustentabilidade, etc. Quando um projeto decide, né, existe uma decisão ali conjunta de que a sustentabilidade vai ser um ponto importante, as decisões elas precisam bancar alinhadas, porque assim vão ter decisões que vão esbarrar
numa situação econômica e financeira. Viabilidade legal, segurança jurídica. Exatamente. Então, assim, por isso é que esse trabalho conjunto também ajuda a manter o foco nos valores que forem decididos ali. E pode ser que sejam outros. Não, aqui nossa intenção é exclusivamente financeira, ou a gente só quer focar na estética, ou estética como uma prioridade, enfim. Mas pelo menos isso é algo bem alinhado. E aí isso envolve, assim, um projeto, ele toma tempo, bastante tempo. É um processo assim de relações, né, que vão se construindo ali, né, de interações, de comunicação. Então, é um cuidado muito importante, assim. E quando isso acontece também, de novo, desde o início, acho que cria uma harmonia e uma consistência no que está sendo apresentado. E uma vez até o Leon, numa palestra, falou uma coisa interessante. Um projeto que está bem, que está consistente, né? Que ele por si só se vende, né? Assim, depois o trabalho do marketing já está muito facilitado ali, né? Porque a gente sente quando tem algo... Foi no ARC, o Léo? Foi na DIT ARC, bom, isso. né? Mais um evento do Complan, do verdade. Adit, né? O Leon, ele trouxe naquele seminário um pensamento muito... que, para minha vida, funciona muito. Ele disse, o meu produto tem que ter algum tipo de cultura. Primeiro ponto. Não importa se é um AAA, não importa. Tem que ter um tipo de cultura. Se ele tem um tipo de cultura, tem um tipo de pessoa. E é desse ponto de partida que eu sigo. Sim. Exato. Precisa ter alguma coisa que... E aí nisso... Que você não tenha que explicar. Não precisa, né? tá não ali. precisa explicar. Se esse ponto, que é o que ele fala, assim, o pilar cultural, né, do empreendimento e desse público. Porque... isso não vai atender a todo mundo, nada atende todo mundo, né? Então você tem perfis e você tem que ter clareza, quem é o seu perfil, para quem você está fazendo isso. Você pode ter um loft em Nova York e simplesmente não se adequar. Exato. Então, assim, a coisa tem que ser pensada olhando para esse público. Claro que ao longo do tempo ele vai ser, se vai transbordar um pouco daquele perfil que você imaginou inicialmente, dadas as possibilidades e o tempo que um empreendimento, aí a gente está falando aqui de novo de bairros planejados, que é uma maturação um pouco mais lenta, mas se quem entra para esse empreendimento tem esses princípios e esses valores e entende quem é esse perfil do consumidor, ele também vai projetar e fazer as suas intervenções alinhadas com isso. Isso é uma coisa bem legal que tu falou, porque ele perguntou sobre como é esse processo de aprendizagem e como é essa gestão de pessoas e disciplinas. Os inputs de informações e as pesquisas que são trazidas enquanto base para a gente trabalhar, para também tanto embasar e reforçar essas narrativas, como moldá-la, flexibilizá-la e viabilizá-la, essencial. Então, às vezes, depositar a pesquisa e as análises nos lugares certos para que elas sejam, de fato, um lugar muito seguro para se pisar, para garantir que os projetos cheguem com as experiências desejadas também. Porque, às vezes, a gente está baseando numa demanda que ela precisa ser muito bem... Ela precisa existir muito certinha, assim, sabe? A gente precisa compreender muito certos contextos, muito além das nossas vontades. E isso inclui também uma flexibilidade. Sim, porque às vezes tu pode criar, por exemplo, a gente estava falando ontem na palestra, a gente não, né? A gente estava ouvindo sempre falando na palestra, sobre como às vezes existem lugares pouco densos que a gente quer trazer densidade. Até nisso, esse tipo de embasamento é importante. Porque a resposta não é a mesma velocidade. A gente tem que fazer as pessoas quererem ir lá ainda, sabe? É um outro nível de processo, assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Porque quando a gente faz a arquitetura, aí eu não estou falando de urbanismo, estou falando lá a cidade pronta, um lote que eu vou fazer uma intervenção. Quem vai me brifar é o incorporador. Ele vai dizer o que ele quer, qual é o produto, como que a viabilidade dele se sustenta. Então, o que ele quer não muda muito ao longo do processo de projeto de arquitetura. Se está bem brifado, né? Se esse produto está bem desenhado. Já no urbanismo, eu queria saber se na hora que coloca tantos stakeholders na mesa, aquilo que foi brifado inicialmente se mantém ou é comum aparecer assim, não, esse olhar a gente não tinha pensado e isso a gente deve considerar? Boa pergunta. Na verdade, assim,
assim, existe um norte, né? E normalmente o projeto ele caminha seguindo esse norte. E aí, nesse caso, muitas vezes a pesquisa ela é bastante importante também. Porque quando a gente fala de um projeto na escala urbana, e quando não é um projeto que tem um único uso, como um loteamento mais convencional, de lotes unifamiliares, né? Quando a gente fala de uma nova centralidade, de um bairro planejado, onde a intenção é criar uma sinergia econômica, diversos usos que se complementam, residências verticais, horizontais, comércio, serviços, uma escola, enfim, parques. A gente sabe que são projetos são projetos de longo prazo, que precisam também ter uma flexibilidade ao longo do tempo e se adequar ao mercado, porque ele é um organismo vivo, né? E nem é a nossa intenção cercear, né? Exatamente, nem criar essa limitação, né? O projeto é importante que ele tenha capacidade de se moldar. E também o master plan, né? A diretriz urbanística, ela também permite, ao longo do desenvolvimento, que dê diretrizes para tomadas de decisões também de curto prazo. Essa é a melhor palavra, diretriz. Porque são para diretrizes. Direcionar, sabe? E para não guiar, cercear, né? Isso, Não cercear. cara, foi... Não, mas pode acontecer realmente de ter ajustes, né, em função de mercado, em função de decisões. Mas aí também é muito comum ter um desenvolvimento de um master plan, aquele master plan que digamos, ficou definido. Sim. E, eventualmente, a gente, lá na frente, a gente vai precisar ajustar este master plan. Enquanto está no papel, tudo é possível. Né? Agora, o mais importante está ligado à nossa flexibilidade também. Né? Porque, de novo... Estando do outro lado, tu diz. A gente porque assim... não adianta, de novo, ser um desenho bonito e que ele não viabiliza, não fica de pé. Então, o mais importante é trazer a qualidade e os valores que a gente acredita para o projeto, né? Dentro do que a gente entende que é o mais adequado urbanisticamente, enfim. Mas sempre com o olhar de que aquilo precisa viabilizar. Então, se tiver que ter ajustes, que tenham os ajustes. Porque não são muito possíveis impeditivos no processo. Burocráticos, legais. Não, sim, porque tem mudanças que não necessariamente vêm do desenvolvedor. Isso. Então, é uma questão ambiental, é uma mudança de legislação. Porque como são projetos mais de longo prazo, está mais sujeito, né, ao risco, né, de imprevistos, né, de situações, externalidades, né, que possam acontecer. Aí nesse eu acho que o processo de projeto, no geral, ele tem que ter essa responsividade, assim, sabe? O processo como um todo, daí envolve todos nós. Tem que ter essa responsividade. Se a gente está seguindo o que a gente objetiva, dadas essas condicionantes que a gente vai tendo no caminho. A gente molda o conceito, a gente molda a estratégia, a gente molda a solução. E daí tem toda essa questão de gestão de conhecimento nesse caminho. Assim. Até nessa linha das diretrizes, por exemplo, a gente, às vezes, chegam áreas muito grandes que a gente sabe que não vão ser desenvolvidas de uma vez só, que tem um faseamento. Né? Então, ao longo desse processo, esse faseamento, ele também dá um conforto, né, de que o projeto ele pode ter um termômetro ali numa primeira etapa e ali sentir, porque ninguém é futurologista, né, a ponto de saber exatamente como que o mercado vai se comportar, incluindo situações de fora. Sim, claro. Né? E um outro ponto, um outro aspecto, além desse termômetro que pode moldar uma etapa seguinte, por exemplo, aparece um interessado em desmembrar uma pequena área para colocar um equipamento ali, um supermercado. Se o empreendedor, o proprietário, ele tem uma diretriz de projeto, um master plan, ele tem a capacidade de negociar qual é a melhor área para fazer esse negócio de curto prazo, que é importante para ele, e tudo bem, mas sem que tenha uma interferência, ele não vai desmembrar uma área que é no coração do projeto. Então, o master plan ele ajuda também ele dá subsídios, né, para essas tomadas de decisão de curto, de médio e de longo prazo. Né? Então, ele é mais flexível nesse sentido. Que bom. Meninas, a gente tem papo para dar e vender, né? Mas aí tem muito evento ainda, vocês ficarem livres também para assistirem outros painéis e palestras. Vamos para as considerações finais?
Vamos. Eu acho que... É que a gente falou aqui sobre várias coisas. Acho que a gente primeiro falou em como que essas disciplinas se encontram. Aí eu acho que, enquanto resumo, é entender que a gente, todas, não só podem como devem, contribuir com guarda-chuvas conceituais, seja de intenção de projeto, de narrativas de empreendimento, experiência no nível do usuário mesmo, sabe? O que se propõe nesse sentido. Estou falando da parte muito subjetiva das nossas profissões e das nossas atuações. Acho que a gente também depois conversou sobre curvas de conhecimento e curvas de aprendizagem dentro desses processos de projeto. Junto, não só entre nós, mas com os próprios empreendedores e players que nos chamam, que nos convidam, que nos envolvem. As meninas podem, inclusive, contribuir. Acho que a gente está falando aqui sobre entender não só essa moldagem, essa flexibilização do projeto, mas entender como a gente precisa sempre ir adaptando e gerindo conhecimento, pessoas e as viabilizações para chegar na solução e no escopo desejado, assim. Acho que é isso, né, meninas? Sim. Da minha parte, eu gostaria de aproveitar que a gente está no Complan e realmente agradecer à ADIT, né, como associação, assim, a importância que a ADIT tem nesse ambiente, nesse mercado que a gente está. Porque existe uma troca de informações, um compartilhamento de conhecimento que é super importante nesses eventos. Uma questão do network, né, de encontros e diferentes áreas que ajudam muito nisso, porque a gente acaba tendo muita troca entre a gente. Transborda para fora dos eventos também, inclusive. Totalmente. Assim, vive direto. A gente cria parcerias que são... que nascem em eventos como esse, que a gente se conhece o trabalho, tem apresentações, tem trocas, tem a interação social, e isso vai criando afinidades, porque também tem um ponto interessante, quando a gente fala da multidisciplinaridade, né, da nossa área, trabalhar com equipes afins, né, que tenha realmente uma sinergia também é muito importante. Engajamento também, eu acho. Então, a minha consideração final está mais ligada assim, a realmente agradecer a DIT por proporcionar ambientes, de verdade, proporcionar ambientes como esses que estimulam bastante, né, essa troca. A minha consideração vai um pouco alinhada aqui com o que a Vivi falou, porque é o meu primeiro Complan. Eu nunca tinha participado e quando eu conheci a ADIT, a minha percepção era assim, nossa, isso é só para tubarões, isso é só para gente grande. Não, Gisele, você não vai ter o que fazer ali. E aí um dia o Felipe me falou, não, vai, eu vi no ADIT Arc e ele falou assim, vai pro Complan. Eu falei assim, mas eu achava que o Complan não era para mim. Vai, Gisele, você vai ver a mesma turma que está aqui e muito mais. E o que eu tô achando aqui sensacional é que a gente percebe aqui no nosso sotaque, né? Cada um é de um lugar. É que é essa cultura do Brasil, né? Tá aqui dentro quem está empreendendo de norte a sul, leste a oeste. Exato. E a gente escuta ali dentro das salas o que está sendo feito no mundo, não só no Brasil, mas sendo feito no mundo. E aí eu acho que a gente consegue entender, assim, que pra gente ser global, a gente precisa ser local, né? Para eu estar aqui nesse Complan, fazendo essa troca com tantos, eu preciso respeitar também os meus valores, as minhas crenças, as minhas premissas, e eu posso trocar isso com um grupo eu achava que era de empresários, eu estou descobrindo que é de amigos. Ai, sim! Mas é verdade, né? Sim. Eu acho que é um espaço realmente muito aberto para essas trocas. Assim. Eu sou recém-chegada, no geral, assim, também. Mas eu acho que a abertura para diálogo e conversa, assim, todos os tipos, não é só negócio. Aprendi estava conversando com o Pedro agora há pouco sobre como a gente pode aprender juntos a gestão interna dos nossos escritórios, como a gente pode se ver fora daqui, não sei o quê. Isso é sensacional para pessoas, inclusive, se sentirem acolhidas a crescerem num espaço que fomenta o crescimento. Mas sabe quando tu sente que há esse engajamento para que tu possa, de fato, fazer isso? Tem ouvidos abertos, olhos te vendo, assim, mas de uma forma muito... É muito natural. troca. É natural, não é forçado, assim. Exato. Eu me sinto muito acolhida aqui, de verdade, assim. Ah, que legal. Que ótimo. Bom, Então, obrigada. vamos até a próxima, né? Isso aí. Ano que vem tem mais. Obrigada. Obrigado, esse foi mais um ADIT Talk. Até a próxima.